Fala, investidores, Marcos aqui. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai fazer a análise completa, análise gráfica completa sobre a criptomoeda Matic, tá? Para quem não sabe, Matic é a criptomoeda de governança da rede Polygon e é uma moeda que tem um potencial muito grande. Eu já trouxe um vídeo explicando detalhadamente para vocês como ela funciona, inclusive é esse vídeo que vai aparecer no card aqui para vocês. E também eu vou olhar a moeda Uniswap e logo depois vou olhar Bitcoin e Ethereum, que são as moedas que a gente mais está aportando ultimamente. Então, sem muita enrolação, vamos para lá. Vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, então, na Matic em relação ao STT. Lembrando, eu estou utilizando o gráfico da BingX, que inclusive é a corretora onde eu faço todas as minhas operações. 26 pessoas estão me copiando nessas operações. Esse mês, né, visão geral dos dados, aqui eu estou com 50% de ROI nos últimos 30 dias e $308 acumulados de rentabilidade. Essa aqui é a curva de crescimento de capital nos últimos 30 dias. É claro, nem todo mundo que me copiou conseguiu ter esses resultados, porque por causa da volatilidade. Às vezes eu pegava a boa operação e eles acabavam não pegando porque o controle de margem ali tava faltando. Às vezes o controle de margem estava errado e eles acabavam não pegando as operações. E de repente, quando eu tinha uma perca maior, ou seja, eu perdia mais, nessas operações eles estavam com um capital muito grande e isso acaba desequilibrando os copiadores, tá? Então é um pouco complicado essa história de copy trading, mas dá para fazer se você tiver noção de como funciona a margem, tá? E se você souber controlar o seu risco, que é um ponto muito importante. Vamos lá, gráfico da Matic, então, na tela, gráfico de 15 minutos nesse exato momento. Eu vou aumentar o tempo gráfico aqui, vou para o gráfico de 4 horas, que ainda é um gráfico baixo, se a gente comparar com o diário, semanal e assim por diante, mas aqui a gente já consegue ver claramente que Matic está numa estrutura de alta, inclusive já valorizou bastante desde a gravação do último vídeo que eu fiz. Então, Matic está claramente em uma tendência de alta aqui no gráfico de 4 horas, fazendo topos e fundos ascendentes, como vocês já estão cansados de saber, né? Isso aqui é basicamente teoria de Dow, topos e fundos ascendentes. E, entre aspas, né, se a gente for parar para pensar, o próximo alvo da Matic é fazer essa pernada de alta, chegando ali à marca de $1,20 novamente. O ponto aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada em como está o sistema da BlackRoll e o que ele está falando de fato para o token Matic, mas, porém, entretanto, todavia, esse sistema aqui é diferente, não vai dar para mim abrir agora para vocês não, porque os alvos dele é diferente, é um alvo um pouco mais curto para mim fazer operações de curto prazo. Mas enfim, pessoal, então o sistema, né, eu já sei de cor, né, eu já olhei várias e várias vezes no dia de hoje, ele está acusando que Matic está de fato em tendência de alta. E um ponto importante de resistência para o preço da Matic seria essa marcação de $1,29. Então essa marcação vai ser uma marcação difícil para o preço passar. E é claro, é extremamente importante ressaltar que Matic, né, assim como todas as outras criptomoedas, estão correlacionadas com o Bitcoin. Então tudo depende muito do que vai acontecer aqui no Bitcoin, do que está acontecendo aqui no Bitcoin. A gente já falou no vídeo de ontem, na análise de ontem, que é bem possível que isso aqui se repita no Bitcoin. O que é isso aqui, Marcos? É um padrão de tendência de alta que vem buscar a liquidez dos vendidos, de quem está vendendo, e depois sobe com bastante força, né? Então esse padrão pode estar se repetindo nesse exato momento. Então até comenta aí para mim se você viu esse mesmo padrão gráfico, se isso está acontecendo aí com você também, se você conseguiu observar esse padrão de caixote, né, onde o mercado volta para buscar liquidez e depois tem uma alta muito forte. Será que isso vai acontecer no dia de hoje, né, durante as próximas horas? Bom, um ponto importante que eu tenho que ressaltar com vocês, antes da gente analisar o Uniswap, é o seguinte, calendário econômico na tela, e hoje é dia 31/1 de 2023, então a gente está fechando o mês. E qual que é o ponto importante, Marcos? Amanhã, no dia 1º, vai ter esse dado aqui, ó, que é a declaração do FONC, que vai movimentar o mercado de maneira muito absurda. É claro, além do PMI, além dos estoques de petróleo bruto. Essa declaração do FONC, junto com a taxa alvos de fundo do Fed, é o mais importante, é o dado mais importante do dia, porque vai decidir o aumento de taxa de juros. O monitor de taxa de juros, ele está precificando, assim como eu mostrei ontem para vocês, um aumento de 0,25 base points, só que pode ser do Fed simplesmente surpreender o mercado e continuar com um aumento mais forte, um aumento de 0,5 base points. Se isso acontecer, eu acredito que o mercado ele vai ser jogado para baixo com muita força. O ponto é o seguinte, na hora que tiver a declaração da taxa, provavelmente o Bitcoin, no curtíssimo prazo, ele vai dar uma violinada para baixo para depois subir.
Por que que isso vai acontecer? Porque o aumento de taxa de juros vai fazer com que esses títulos aqui, ó, que são os títulos americanos, eles tenham um aumento, mesmo que seja um aumento pequeno, né, de 0,25 base points na sua rentabilidade, podemos assim dizer. Não é bem assim, mas só fazendo uma analogia para vocês entenderem. Isso vai fazer o que? Vai atrair alguns investidores, então muita gente vai colocar capital e automaticamente a renda variável ela vai dar uma violinada para baixo. Porém, entretanto, todavia, se for realmente um aumento só de 0,25 base points, isso pode gerar otimismo no mercado. Então, da mesma maneira que ele cai com muita força e velocidade, ele pode subir ainda mais forte e com mais velocidade ainda, tá? Por quê? Porque o mercado vai entender, ó, peraí, na última declaração aumentou em 0,50, agora já vai aumentar em 0,25, ou seja, o mercado está sendo um pouco mais tranquilo em relação a esse aumento de taxa de juros, né? Na verdade, o Banco Central está sendo um pouco mais tranquilo, não está sendo com uma pegada muito forte, muito agressiva, como foi no começo. E a gente sabe que quanto mais tiver aumento de taxa de juros, pior é para a renda variável, e quanto menos tiver, melhor é para a renda variável, entre aspas, tá? Podemos dizer assim. Mas então, o que que eu acredito aqui de fato? Eu acredito que o Bitcoin, né, ele não vai fazer esse movimento aqui sem antes saber o que vai acontecer no dia de amanhã, às 4 horas da tarde. Então, amanhã é um dia extremamente importante. Eu provavelmente vou fazer uma live aí com vocês para a gente acompanhar, beleza? E outro ponto é o seguinte, pessoal, eu vou analisar aqui com vocês agora a Uniswap, né, que é uma moeda que eu acredito bastante também no potencial dela. Acredito que ela está bem subvalorizada, podemos dizer assim, ou seja, ela vale muito mais que $6, porém está nesse preço, e a minha concepção disso é depois da análise que eu fiz sobre todo o projeto, todo o ecossistema, tá? Inclusive as pools da Uniswap estão rendendo muito e muito bem, né? Renda passiva aí dentro do universo cripto. Bom, gráfico diário na tela, Uniswap sendo cotado a $6,62 nesse exato momento, né? Aqui tinha um desenho num tempo gráfico maior, mas é a mesma história, né? Se a gente olhar aqui no gráfico diário, a Uniswap também está numa tendência de alta muito bem definida, né, com topos e fundos ascendentes, ou seja, aquela teoria de Dow que a gente já conhece. E o ponto aqui, pessoal, é para tomar cuidado. Por quê, Marcos? Porque por mais que é interessante a gente sempre estar acumulando essas moedas para o longo prazo, Uniswap, né, Matic, Bitcoin, Ethereum, assim por diante, o que que acontece? A gente está num ponto decisivo agora, porque a gente está em cima de uma resistência aqui na Uniswap e, novamente, ressaltando com vocês, amanhã vai ser um dia muito importante para o mundo cripto, porque vai ter a declaração da taxa-alvo de juros, tá? E essa taxa ela vai impactar com toda certeza, com a certeza absoluta, os mercados. A gente vai ver o S&P 500 ou subindo muito forte ou caindo muito forte, Bitcoin ou subindo muito forte ou caindo muito forte. Não dá para prever, de fato, qual vai ser essa taxa e como o mercado vai reagir a isso. Mas a gente pode aproveitar a volatilidade para fazer dinheiro, beleza? E é isso que a gente vai fazer com as nossas operações de curto prazo. A gente vai ali pegando, né, de pouquinho em pouquinho, vai fazendo ali uma grana, né, sempre controlando o risco e assim por diante. Então, Uniswap, acabei de olhar com vocês, Matic também já fiz a análise. Tudo está dependendo do dia de amanhã, então, desse aumento de taxa de juros. Se o mercado reagir bem, com certeza, na minha concepção, Matic passa ali dos $1,29, né? Quem sabe em menos de uma semana, né? Se o mercado reagir bem. E com certeza também, na minha concepção, se o Bitcoin reagir bem, a Uniswap deve chegar próximo aí os seus $7, né? $8 ainda tá muito, mas ela pode chegar facilmente aí nos seus $7 por unidade. Então tá 6,61. Se o mercado reagir muito bem durante a próxima semana, aí esse aumento de taxa de juros, acredito que ela bate aqui os seus $7, quem sabe 7,50 ou até $8 por unidade, beleza? Então essa é a minha concepção sobre Matic, Uniswap, Bitcoin. Agora só falta o Ethereum rapidinho, vou passar com vocês dentro do gráfico do Ethereum para a gente entender, mas olha só, nem precisa, né? É a mesma história, lateralização aqui numa região de resistência. E o que o Ethereum está esperando? Isso aí, justamente essa declaração da taxa de juros, porque o Bitcoin deve disparar ou para baixo ou para cima e ele com certeza vai seguir o Bitcoin. Beleza? Então, pessoal, essa era a minha análise de hoje, uma análise sobre Ethereum, né, sobre Matic, sobre Uniswap e sobre Bitcoin. Então, análise completa aí para vocês sobre o mercado cripto no dia de hoje. Um forte abraço a todos, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Falou, valeu, é nóis!